Jesus é o mediador de um novo pacto. Jesus é o mediador de um novo pacto. Mediador. Diz a palavra de Hebreus, no capítulo 8, versículos 6 a 11. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Está comparando ao ministério de Moisés. Muito mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Como se chama a superior aliança? A graça de Deus, instituída com base. Qual é a base da graça de Deus? Superiores promessas, versículo 7. Porque se aquela primeira aliança, como é que chama a primeira aliança? Lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, para a graça. Versículo seguinte. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, não é mais tábuas, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Levante aí uma das suas mãos e diga: as leis do Senhor estão impressas na minha mente e inscritas no meu coração. Diga: eu vivo em uma nova aliança. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós te damos glórias, honras, louvores. A ti toda a majestade, o poder, a exaltação. Porque só tu és Deus, só tu és Senhor, só tu és Rei, só tu és Salvador, só tu és maravilhoso, só tu és o Todo-Poderoso. Só tu és o grande eu sou. E aqui estamos nós, Pai. Ó Deus, debaixo da autoridade da tua palavra, agora para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Fala-nos uma vez mais, Pai, sobre este novo pacto, esta nova aliança de melhores e superiores promessas, a graça. Ensina-nos a viver esta graça. Ensina-nos a desfrutar desta graça maravilhosa. Mostra-nos, Senhor, essas superiores promessas, Pai, porque elas não estão baseadas em pagamento algum, a obra alguma, a barganha alguma, Senhor, mas elas são desfrutadas por fé, única e exclusivamente por fé. Fala aos nossos corações, também aos corações daqueles que nos acompanham pela internet agora, que haja maturidade, crescimento, desenvolvimento e muitos frutos. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Bispa Silmara. Louvado seja Deus por sua vida. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, eleitos, predestinados, escolhidos, chamados, justificados, glorificados, benditos de Deus, boa semente sobre esta terra, sacerdotes reais. Eu quero lembrar o que o pecado original fez conosco. O pecado original, pecado de Adão e Eva, criou inimizade entre o homem e Deus. O pecado original rompeu aquela relação limpa, transparente, pura, verdadeira, aquela relação que havia no Éden. E esse pecado original tornou o homem seu escravo. O homem se tornou escravo do pecado. Para reparar essa situação,
era preciso um mediador, alguém que mediasse esse conserto. Cristo Jesus é esse mediador. Cristo Jesus deu a sua vida para reparar a nossa relação com Deus. Na morte de Cristo, na sua vida entregue em favor dessa reconciliação, houve, de fato, uma reparação. Jesus foi o nosso mediador. Jesus foi o sacrifício perfeito, único, para nos reconciliar com o Todo-Poderoso. A Bíblia fala, e especialmente o apóstolo Paulo, inúmeras vezes, que ele nos deu o ministério da reconciliação, depois de ter primeiro nos reconciliado com Deus. Por que reconciliado? Só pode ser reconciliado alguém que primeiro estava conciliado, estava no concílio, estava em comunhão, estava num relacionamento perfeito. Este relacionamento foi quebrado, foi cortado pelo pecado, e Jesus vem com seu sacrifício e reconcilia, nos coloca novamente no concílio, na intimidade, na comunhão com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então diga, Jesus foi o mediador, o sacrifício perfeito. Muito bem. Então, você entendendo isso, eu posso lhe falar sobre o novo pacto, sobre a graça de Deus. Isto é resultado de graça. Nós não merecíamos. Nós estávamos mergulhados no pecado, mortos em pecados e delitos. Então, esta reconciliação é por graça. Jesus fez isso de graça. Nós não precisamos no passado, não precisamos hoje, não precisaremos pagar preço algum. E eu preciso lhe ensinar isso definitivamente, para que nós possamos combater aquilo que foi ensinado através da igreja romana, as barganhas, as velhinhas, as promessas, as indulgências, né? O toma lá da cá, aquilo que a gente faz para comprar uma bênção. Uma cadeira no céu, como os evangélicos hoje também fazem. Bênçãos são vendidas a preço de votos, a preço de carnês, a preço de marchas para Jesus, a preço de um monte de coisa que as pessoas acham que fazendo vão receber. Quando tudo que nós temos que fazer é crer no sacrifício de Cristo, crer naquilo que diz a Bíblia Sagrada. Então, no ponto 1 de hoje, eu coloquei assim. Muitos tratam o cristianismo como uma vertente do judaísmo. As pessoas pensam que o cristianismo ele saiu do judaísmo. Não é verdade. Não saiu do judaísmo. Muitas pessoas misturam a salvação por graça com o cumprimento da lei. Há uma mistura. E essas pessoas acabam criando um sistema religioso. Um sistema religioso legalista. O sistema religioso é escravizador. O sistema religioso baseado na lei é mais ainda escravizante. E essas pessoas que criam essa mistura da graça, da salvação por graça com o cumprimento da lei, elas não entendem que o fim da lei, de todo o pacto da lei, é exatamente Cristo. Cristo veio para cumprir toda a lei. E ao cumpri-la cabalmente, porque nenhum homem foi capaz e seria capaz de cumpri-la, porque nós temos o pecado na nossa carne, a lei do pecado. Jesus veio sem pecado, assumiu o meu lugar e o seu lugar, cumpriu toda a lei. E ao cumpri-la, ele finalizou aquela aliança, ele finalizou aquele pacto. Né? Então a gente precisa entender isso, que o fim da lei é Cristo. E que agora, a partir de Cristo, do sacrifício de Cristo, porque a lei terminou no madeiro. O último ponto da lei era Jesus, era a morte no madeiro. E Jesus foi para esse tipo de morte, a pior morte. E a lei se encerra ali, na cruz do Calvário. E a partir dali, agora, existe um novo pacto, uma nova aliança. A lei não vigora mais.
Agora é o novo pacto. Jesus foi o mediador, aquele sacrifício, aquela obra perfeita que nos reconcilia com Cristo e foi por graça. Então, na cruz do Calvário, dá-se início a uma nova aliança, a um novo pacto. A pergunta aqui não pode calar e você precisa dela para refletir é: nós estamos aqui hoje vivendo antes de Cristo ou depois de Cristo? O sacrifício de Cristo já aconteceu ou não? Já. Então, qual é o pacto que nós vivemos? A graça de Deus, o novo, não mais o velho, não a velha aliança, ok? Então, vamos ler isso um pouquinho, costurando com os textos bíblicos. Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19. Portanto, por um lado, vamos entendendo isso. Por um lado, se revoga. O que é revogar? Quem sabe? Revoga, apaga, tira, não vale mais, ok? Por um lado, se revoga a anterior ordenança. Vamos dar nome às expressões. O que era a anterior ordenança? A lei. Então, por um lado, o que acontece? Se revoga, se tira, se anula, se apaga a lei, ok? Por quê? Por que a lei foi revogada, foi anulada? Por causa da sua fraqueza e... Olha, você já tinha visto isso? Diga aí com os seus lábios. A lei era fraca e inútil. Por isso ela foi revogada. Agora veja o que diz o 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Nunca tornou perfeito. E por outro lado, então, a lei foi revogada, ok? A lei ficou para lá, porque ela era fraca e ela era inútil. Por outro lado, se introduz... Então, o que acontece agora? A lei não existe mais. Se introduziu o quê? Uma esperança superior. Qual é o nome da esperança superior? A graça de Deus foi introduzida, pela qual, pela graça de Deus, nos chegamos a... Alguém chega a Deus pela lei? Alguém chega a Deus pela graça? Por que a gente não chega a Deus pela lei? Porque a lei nunca aperfeiçoou, nós nunca seríamos aptos para nos aproximarmos de Deus pela lei. A lei era fraca e inútil, então ela nunca nos poderia fazer chegarmos a Deus. Agora, a graça é uma esperança superior, não depende de nós, dependeu de Cristo, depende do Senhor. E é pela graça que nós nos chegamos a Deus. Não é lindo isso? Diga glórias a Deus. Muito bem, glória a Deus. Quer aplaudir, aplauda. Deixa eu fazer uma pergunta. Para quem esse texto era dificílimo? Para todos nós. E agora, na graça, com olhos iluminados? Não fica simples, não fica inteligível, fácil, não é? Mas ninguém queria saber de ler Hebreus, nem Romanos. E aqui a gente vai, e o Espírito da graça vai nos revelando. Diga graças a Deus. Quer ver mais um? Hebreus 12, 24 e 25. Olha que coisa linda. E a Jesus, o mediador da nova aliança, ele mediou. Ele foi o sacrifício que trouxe a nova aliança, a graça. E ao sangue da aspersão. Que sangue é esse? O sangue de Cristo. Agora não é mais o sangue de bicho que era aspergido sobre o povo. Não, quando era feita a leitura da lei. Agora o sangue de Jesus, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Porque o sangue de Abel clamou por justiça. Quando a outra semente, Caim, o matou. Mas o sangue de Jesus é superior. Não o sangue que fica só a clamar por justiça. É a própria justificação. É a própria propiciação pelo pecado. Versículo seguinte, vamos lá. Epa, peraí. Sumiu. 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, o que é esta comparação que Paulo faz? Ele está dizendo, tenha cuidado agora, porque agora quem fala com você é o Espírito da graça, é o Espírito Santo. Porque tem cuidado, não recuse a revelação que vem do Espírito, não recuse, não fique contra, não fique murmurando. Se não escaparam, a comparação é essa. Aqueles que recusaram ouvir quem
está falando de Moisés, divinamente os advertia sobre a terra. Então assim, vocês se lembram de quem? Daqueles momentos em que se insurgiam contra Moisés? Todo mundo que se insurgiu contra Moisés, ainda que divinamente inspirado, era um homem, mas as pessoas achavam que podiam falar, que podiam ir contra. Olha aqui, não escaparam, teve punição, teve consequências, né? Aí ele está dizendo, muito menos nós, será que a gente vai escapar? Os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então, quando o Senhor fala conosco, é sim, amém, amado. É baixar a bola. Sabe aquela coisa? Deus está falando. Pode ser tudo que eu nunca ouvi, que eu nunca achei que fosse. Deus está falando, eu não posso recusar o que eu estou ouvindo da parte de Deus. Então, quem vem da lei começa a ficar muito inquieto. Não é assim. Como assim não tem batismo? Não, como não? Eles vão postar, eu vou postar um monte de coisa aqui. Não. Olha, tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Não sou eu, não. É o Espírito da graça, o Espírito de revelação. Não recuse. Porque se não escaparam os que recusaram ouvir Moisés, que os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então assim, deixa Deus falar. Se Deus está dizendo que a lei já era, caducou, que a lei foi revogada, não fique você querendo voltar atrás, falar que a lei não é bem assim, que não é bem assim como é pregado. Cuidado, é dos céus que nós estamos sendo advertidos. Olha mais, 2 Coríntios 3, 6 a 11, Paulo diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Levante uma das suas mãos e diga, eu sou ministro de uma nova aliança. Diga, eu não sou ministro da lei, da velha, eu sou ministro da nova. Diga, eu sou habilitado por Jesus Cristo para ser esse ministro. E olha o que ele diz ali, não da letra, a letra aqui é a lei, mas do Espírito, o Espírito é a graça. Porque a letra, a lei mata, mas a graça, o Espírito, vivifica. Diga glória a Deus. Versículo seguinte, e se o ministério da morte, olha como é chamada a lei, ministério da morte, diga a lei, é o ministério da morte. Gravado com letras em pedra. Você revestiu de glória. Teve glória. Você já assistiu o filme? Como eles fazem bonito, né? Quando eles representam aquela parte que Moisés vem com as taubas. Como dizia uma irmãzinha, as taubas da lei. Quando ele desce do monte Sinai, o rosto dele, ninguém conseguia fitar de tanto brilho. Por quê? Ele tinha estado na presença do Senhor. A lei era para eles, para os judeus, né? A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que aquela glória fosse acabar, fosse terminar, que era a glória da lei, na verdade, né? Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do... Então, a lei é chamada de ministério da morte, e a graça é chamada de ministério do... Espírito, versículo 9. Porque se o ministério da condenação, agora como é que ele chama a lei? Ministério da condenação. Em muito maior, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Qual é o ministério da justiça? Na lei tem justiça? Onde que tem justiça? Na graça, é o próprio ministério da justiça. Porquanto, na verdade... O que outrora, no passado, foi glorificado, quer dizer, a lei no passado teve sua glória. Neste respeito, o que é isso, bispa? No aspecto de hoje ainda ter glória, da lei, nesse respeito de ainda ter glória, ser glorificado, já não resplandece. A lei não tem glória nenhuma hoje, não tem resplendor nenhum hoje, diante da atual sobre excelente glória. Qual é a atual aliança? E a graça de Deus tem sobre excelente glória. Então, diante dessa sobre excelente glória, nem aquela glorinha que teve a lei resplandece mais. A lei já era. Diga, a lei já era. Você está triste por isso?
deveria se alegrar muito, porque a lei é um pacto de condenação e de morte. Muito bem. Versículo 11. Por quê? Se o que se desvanecia, teve sua glória, desvanecia, acabava, murchava, perdia o brilho, teve sua glória. Muito mais glória tem o que é. Então a lei terminou. E a graça é? Diga, a graça é permanente, é eterna. Diga glória a Deus. Atos 21, 19 a 21. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Paulo está ali falando para aqueles que eram da circuncisão, o que Deus fez entre os gentios, entre os que não eram judeus, através do ministério da incircuncisão, o ministério da graça. Veja o versículo 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, amados, os legalistas, mesmo os que não vão vir para cá, especialmente, deviam dar glória a Deus por nossa causa. Porque lá atrás, Pedro, Tiago, João, eles glorificaram a Deus por causa de Paulo. Porque eles não tinham o chamado para ir para os gentios. Só para ficar entre os judeus pregando Jesus. Paulo é este que tem o chamado. E ele diz, ouvindo, né? A palavra diz, ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. A lei tem zelo. As pessoas não são más, as pessoas não são ruins, não são avessas a Cristo. Eles têm zelo. Entre os legalistas há muito zelo com a palavra, com a lei. Versículo 21. E foram informados a teu respeito, agora vai pegar. Olha o que informaram os legalistas a respeito de Paulo. Que ensinas todos os judeus entre os gentios. Por quê? Porque ele estava pregando aos gentios, mas lá no meio tinham os judeus no meio, né? E que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. O que Paulo fazia? Exatamente o que eu estou fazendo aqui hoje. Aliás, eu estou fazendo aqui hoje o que ele fazia. Esqueçam Moisés. Não a pessoa de Moisés, a figura linda de Moisés, o libertador, o homem de Deus, o instrumento, mas o que tipifica a lei. Esqueça. Eles foram informados, os legalistas foram informados a teu respeito, Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem, a esfriarem com Moisés, a largarem Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos. Paulo pregava contra a lei. Imagina, pregar que não devia circuncidar, nem judeu e nem gentio, nem andar segundo os costumes da lei. Os irmãos entendem que nós fazemos a mesma coisa? Nós temos o chamado do apóstolo Paulo, o chamado da graça de Deus. Nós temos que ensinar as pessoas, sejam elas legalistas ou não, gentis, são gentias, pessoas que estão ainda sem Cristo. Nós temos que ensinar essas pessoas que elas não devem praticar obras da lei, que elas não devem viver segundo os costumes da lei. Quem está entendendo? Gálatas 2, 7 a 9. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o dá. Então assim, Igreja Cristo Vive, vamos acertar os pontos aqui. A nós, Deus confiou um ministério. Qual é o nosso ministério? Evangelho. O que nós pregamos? Da incircuncisão. Tudo que é contra a lei, que não tem nada a ver com Moisés, com os preceitos judaicos. Tá bem? E Pedro? A Pedro da circuncisão. Ah, bispo, entendi. Quer dizer que tem igrejas que são pedrinas. São pedreira, amados. Pedreira. Por quê? Porque naquela época havia um chamado para pregar Cristo aos judeus, pelos 12. E o apóstolo Paulo levaria o ressuscitado, a revelação da sã doutrina, do novo pacto, aos gentios. E eventualmente, a quem entre os judeus cresce, se convertesse ao cristianismo. Porém, hoje, não existe o pacto da lei. Jesus já morreu, a lei já foi o quê? Caducada.
O que nós acabamos de ler? Foi revogada, apagada, não tem mais efeito. Então hoje não tem sentido pregar o evangelho da circuncisão. Não existe o evangelho da circuncisão. O evangelho da circuncisão encerrou na cruz. Só há um evangelho chamado o evangelho da graça de Deus, as boas novas de grande alegria. Só a graça traz boas novas de grande alegria. Então, qual é o chamado de todo crente? É pregar o evangelho da incircuncisão. Só que eles não sabem. Eles continuam pregando lei, jejuns, batismos, aspersões, vigílias, abluções, comidas, sábados. Incircuncisão passa longe deles. Eles estão no evangelho da circuncisão. Um evangelho que não existe mais, caducou, foi revogado. Estão vivendo uma mentira. Amém? Isso é muito sério. Versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão foi Jesus. O Jesus Cristo da carne operou eficazmente em Pedro, chamando para ser apóstolo da circuncisão, da lei. Também operou eficazmente em mim, disse Paulo, o mesmo Deus, para com os gentios. Amém? Quem está compreendendo? Graças a Deus. Versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, eles não conheciam a graça, gente, presta atenção. Aí escrevem lá, postam coisas dizendo, não, está aqui, olha, está aqui, não sei quem batizando, não sei mais quem batizando. Não conhecia a graça. Por isso, o evangelho da circuncisão mandava fazer certas coisas, circuncidar o prepúcio das crianças, não era? Então eles faziam aquilo. Mas quando eles conheceram, quando os apóstolos conheceram a graça que me foi dada, se Deus não revelar, se os sinais não mostrarem o que a graça faz, olha o que aconteceu. Tiago era legalista, amado, até o último fio de cabelo. Tiago era totalmente das obras. Tanto que você vê que lá em Tiago ele fica naquela coisa. É por obras? É por fé? É a obra sem fé é morta. A fé sem obras é morta. Ele fica naquela coisa. Tiago, Cefas é Pedro. E João, que eram reputados colunas da igreja, me estenderam a mim e a Barnabé. Barnabé era o companheiro da graça de Paulo, né? A destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles, Tiago, Pedro e João, para a... Então o que eles falaram? Gente, chegaram num consenso, depois que eles bateram boca, você sabe que teve um entreveiro lá entre Pedro e Paulo, por causa exatamente, né? Paulo chegou e falou, Pedro, como é que é esse negócio? Você é judeu e quer viver como gentil, a graça. Como é que você obriga os gentios que se convertem a viverem como judeus? Sai dessa. Isso é hipocrisia, isso é mentira. Mas depois que ele apresentou o evangelho da incircuncisão, falou da revelação da graça, e que os gentios tinham que receber esse evangelho da graça, e que Deus estava agindo através de Paulo na vida dos gentios, salvando, e com sinais, prodígios, maravilhas, o que eles fizeram? Estenderam a destra da comunhão. O que significa isso? Ok, acabou a briga, acabou a encrenca. Olha lá. A fim de que nós fosse... Então vamos seguir em paz. Você e Barnabé vão para os gentios. E eu, Tiago, João e Pedro, nós vamos para a circuncisão, nós vamos falar para os judeus. Que foi exatamente a ordem que eles receberam de Jesus. Não falem para os gentios, nem entrem em cidade de samaritanos, mas preguem exclusivamente para os da casa de Israel. Amém? Os irmãos estão vendo a coerência? Que coisa linda? Amém. Ponto 2. Em Cristo Jesus fomos justificados. A gente não foi justificado pela lei, a gente foi justificado pela graça de Cristo Jesus. Seu sacrifício por nós foi suficiente e eterno. Então, quando alguém pergunta assim, por que você não jejua? Por que você não jejua? Porque o sacrifício de Cristo por mim foi suficiente e eterno. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso ajudar Jesus. Por que você não paga preço? Não rala os joelhos, não vai aos montes? Porque o sacrifício de Jesus por mim foi suficiente e eterno.
Por que vocês não fazem campanhas, batalhas? Porque o sacrifício de Jesus por mim, por nós, foi suficiente e eterno. Não há nada que eu faça para completar o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez na cruz. Os irmãos estão entendendo? A lei fica sempre querendo completar alguma coisa. Não, ó, eu já ouvi gente falar assim, não, bispo, está certo. Jesus fez, Jesus morreu, tudo, mas eu preciso fazer um jejum para dar uma força. Para quem? Dá força para quem? Para Jesus? Não, eu preciso fazer a minha parte. Que parte que é a sua? A sua parte é crer. É crer no que Ele já fez por você. Amém? Diga glória a Deus. Então, não é como na lei, né, amados? Que ano após ano, você sabe, os sacrifícios tinham que ser renovados. O sacrifício de Cristo foi definitivo, uma vez por todas. Para nós não há mais nenhuma condenação. Estamos com tudo pago. Diga amém. Romanos 8, 1 e 2. Olha só. Agora, pois, que este agora de Paulo aos Romanos, agora, nesta dispensação, nesta nova aliança, neste novo pacto, agora na graça de Deus, já nenhuma condenação há para os que estão em... Por quê? Porque Cristo é o mediador deste novo pacto. Se eu estou em Cristo, estou na nova aliança. Na nova aliança é um pacto de bens, a nova aliança é um pacto de bens consumados, de tudo que Jesus consumou na cruz. Então nenhuma condenação mais há. Eu não posso pagar preço algum para me ver livre de alguma coisa. Eu já sou livre da condenação. Ok? Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, não é a lei de Moisés que a mim e a você domina mais, que rege as nossas vidas. Chama-se a lei do Espírito Santo. O Espírito que nos deu vida, vida abundante, vida eterna, é o Espírito de Deus que operou em nós, quando nós cremos. Agora existem ordens do Espírito, existe uma lei que rege a nossa vida, que é totalmente espiritual. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque ela veio a mim, essa lei do Espírito veio através de Cristo. Quando eu criei em Cristo, no sacrifício de Cristo, passou uma lei a vigorar na minha vida. A lei da liberdade, a lei do Espírito da vida. Essa lei te livrou da lei do pecado e da... Qual é a lei da morte? A lei, que é um pacto de condenação, condenação pelo pecado, a lei do pecado e da morte. Então você está livre do pecado, do poder do pecado, você está livre da morte eterna, você está livre da lei que condenava você à morte eterna. Você agora está debaixo da lei do Espírito Santo de Deus, que lhe deu vida e vida em abundância. Deu para entender? 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ai, quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém conheceu. Mas quando nós cremos em Jesus, vivemos a graça por graça. Nós, porém, temos a mente de... Então, com a mente de Cristo agora, nós podemos conhecer mistérios que nós não podíamos conhecer antes. Isso que você está recebendo sempre esteve na Bíblia, mas era para nós um mistério. Mas a lei do Espírito Santo nos revelou. O Espírito de Deus nos revelou. Porque Ele colocou em nós a maneira de... O que é a mente de Cristo? Não é que aqui, né, colocaram um cérebro que era o cérebro que Jesus tinha. Não, 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 não. A maneira de pensar. Os pensamentos, hoje, são possíveis de serem os pensamentos de Cristo. Nós podemos pensar, sim, como Cristo pensa. Na lei isso é impossível. Na graça isso é totalmente possível, porque não é por merecimento, é por graça. Diga amém. Muito bem. Então essa mensagem, quem crê que tem que correr o mundo? Tem que correr o mundo. Sabe por que eu disse para você qual é a mensagem de domingo? Como é que nós vamos fazer isso correr o mundo? Nós temos que falar para as pessoas. Você sabe como o evangelho da graça de Deus correu o mundo? Paulo, por acaso, tinha telefone celular, computador, avião, helicóptero. Mas correu o mundo. Paulo levou o evangelho para a Ásia e para a Europa. E de lá, um pulinho chegou a nós. Preste atenção.
Nós precisamos fazer essa palavra correr o mundo. E hoje nós temos formas de velocidade para isso correr. O que Paulo levava uma viagem missionária de meses para chegar em algum lugar, nós temos segundos. Nós estamos marcando passo. A gente está bobeando. A gente está muito devagar. Como reformadores da igreja de Jesus Cristo, ele vem buscar uma noiva sem mácula, sem defeito, sem ruga. A igreja que está aí fora é cheia de mácula, de ruga, é toda enrugada, é uma velha, porque é velha aliança, é baseado numa velha. Nós precisamos levar a revelação da graça de Deus. Nós somos reformadores. Eu pergunto o que cada um de nós de per si está fazendo para que esta graça corra, esta revelação corra. Hoje você sabe falar de um versículo de Hebreus. Hoje você sabe falar de um versículo de Paulo a Timóteo. Hoje você sabe falar de uma carta. Hoje você sabe falar da lei, da graça. Hoje você sabe falar da justificação por fé em Cristo Jesus. Você sabe falar e você está falando. 2, 3. O que nós estamos fazendo aqui? A vida passa rápido. Ah, mas eu estou aqui que é para casar, ter filho, cuidar da minha família. Ah, é? Só? Lê do engano. Isso aí é um prêmio, é um bônus. A sua verdadeira missão é falar de Jesus Cristo e do amor de Deus. O que Deus nos dá para nós suportarmos isto aqui é que é uma família, que é emprego, que é desejos do coração realizados, mas a nossa missão não é realizar desejos do coração. Nós estamos aqui com uma missão espiritual. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós vamos passar, amados. E o que nós vamos deixar? Que legado? Esta mensagem tem que correr o mundo. Essa igreja tem que estar cheia. Nas quintas, nas segundas, nós temos que ter 2 cultos aos domingos. Nós temos que falar do amor de Deus, do sacrifício da cruz. E não ficar esperando a Páscoa para comemorar. O Natal para falar do Salvador. Quem concorda comigo? Amém, vamos acordar. A gente pode ter essa igreja cheia domingo, e no outro. Não porque temos que ter uma igreja cheia, mas porque as pessoas precisam de conhecer os mistérios que estiveram ocultos e estão para elas. E quanto esses mistérios estiverem ocultos, elas estão sendo escravizadas por alguém. Porque ou estão servindo a Deus ou estão servindo ao diabo. E o diabo está sendo servido através de muito ministério legalista. E nós temos o tesouro precioso, esses vasos que nós somos aqui é barro puro. Quebra. E o Senhor quebra todas as vezes que precisa se transformar e fazer tudo de novo. Mas nós temos o maior tesouro, que é olhos iluminados, revelação do novo pacto. E o que nós estamos fazendo com esse tesouro? Amém? Bom, eu quero ir aqui para o fim da mensagem. Ponto 2. Já falei, né? Onde eu estou? Eu nem sei. Essa mensagem tem que correr o mundo. 2 Timóteo 2,9. Achei. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Quem assistiu Paulo, apóstolo de Cristo? Quem não assistiu vai assistir. A história é bem fidedigna. Apesar de mostrar, eu achei que só o sofrimento dele. Porque ele teve também muitos momentos plenos pregando a palavra. Mas ali, aos últimos dias de Paulo em Roma. Pelo qual estou sofrendo. E ali ele escreveu essa carta a Timóteo. Até algemas, como malfeitor. Como malfeitor, ele nunca foi. Contudo, a palavra de Deus não está... Amado, você pode estar sofrendo o que for, eu posso estar sofrendo o que for, mas a palavra de Deus não está presa nem sofrendo nada conosco. Ela tem que correr. Nós temos que, independentemente do que a gente passa, falar do amor de Cristo. Porque quando a gente fala, ouça, a palavra corta por os 2 lados. Às vezes o que você precisa é o que você tem que pregar para alguém. Às vezes o que você precisa receber é o que você está dando de palavra que você conhece para alguém. A palavra está cortando para lá e para cá. Quando você diz para uma pessoa, Jesus é o autor de toda boa dádiva, ele diz, sim, eu sou e agora eu manifesto boa dádiva na tua vida. Ô mulher de Deus, abre essa boca e fala, homem fala, a palavra faz aquilo que Deus a designou para fazer. E às vezes a gente fica retendo uma coisa, porque eu não estou bem, porque eu não estou legal, porque não, outro vai falar, não perca essa oportunidade, fale. A palavra de Deus diz insta, tempo, fora de tempo. Ele diz, estou sofrendo até algemas como malfeitor. Às vezes nós estamos passando por lutas terríveis.
Mas a palavra de Deus vai fazer aquilo que Deus a designou. E às vezes é na luta pior que você está, que uma pessoa é transformada. Eu quero lembrar para você que um dia Davi estava sendo perseguido por Saul e todo o exército. Saul queria matar Davi. Queria acabar com Davi. E Davi passa um tempo grande fugindo de Saul. E um dia, a Bíblia diz que um dia Davi entrou numa caverna, chama-se, procure depois e leia, a caverna de Adulão. Ele entrou numa caverna fugitivo, desanimado. Havia uma promessa de Deus, ele iria ser o rei, mas ele estava ali para ser morto, perseguido, o exército atrás dele, ele como um fugitivo. Mas ele tinha alguma coisa diferente. E ele não ficou preso naquela caverna. Diz que 400 pessoas que estavam igual ele foram para a mesma caverna. E lá dentro ele animou toda aquela gente. Pois eu te digo nesta noite, que às vezes quando nós estamos no pior, quando nós nos sentimos a pior pessoa, estamos dentro das nossas cavernas, ali Deus nos usa para transformar vidas daqueles que precisam ver em nós aquilo que nós temos da parte de Deus. E nós temos a fé que move montanhas, a fé que transforma o mundo, a fé santíssima. A fé preciosa. Então não fique aí, porque eu não estou bem, o outro vai falar, não está bem, fale. Alguma coisa vai acontecer da parte de Deus. Enfim, nós temos que levar ao mundo este ministério, eu creio. Ministério de quê? De condenação, de morte? Não, de reconciliação. Cristo foi o nosso mediador. Nós não pertencemos a Moisés, nós não pertencemos ao evangelho da circuncisão, nós pertencemos a Cristo ressuscitado, diga amém. A graça de Deus é a sã doutrina. A Bíblia não chama à toa a graça de sã, porque a lei é doente, é uma doutrina enferma, é uma doutrina que enferma e adoece as pessoas. A graça é a sã doutrina, a doutrina que traz saúde, que traz vida, que traz benefício. Os dois pactos têm que ser discernidos e separados. Tem que ser. Para nós vivermos em paz com Deus. Eu termino com 1 Timóteo 2,5 que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Por isso que Deus deixou o seu trono, se fez carne para se tornar alguém aqui que fosse esse mediador. Cristo Jesus homem. Só há um. A lei não media nada. Moisés nunca foi mediador entre os homens e Deus. Ele foi mediador entre o povo escravo e Faraó. Mas Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, do novo pacto. E Jesus fez com que nós e Deus, nos tornássemos tão íntimos, tão puros. O nosso relacionamento fosse restaurado de tal maneira que nós tivéssemos acesso, pela graça, não por merecimento, direto ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote penetrava. Jesus, o sumo sacerdote, penetrou uma vez por todas, rasgou o véu e disse: agora entrem, tenham acesso a Deus, ao trono da minha glória, da minha graça, e recebam socorro em ocasião oportuna. Quero que você fique de pé nessa hora. De repente alguém aqui precisa de socorro hoje, e você tem acesso direto ao trono da graça de Deus, por causa de um novo e vivo caminho. Isto é graça. A lei é o velho e morto caminho. Um caminho que não existe mais. Não tente fazer sacrifícios para agradar a Deus. Deus não se agrada de sacrifícios. Ele já se agradou do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não há nenhum sacrifício que agrade a Deus, que compre Deus, que traga à existência bênçãos. A Bíblia diz que a fé move o coração de Deus. Pai amado e bendito, nós estamos encerrando, Jesus, este culto. Um culto, Senhor, em que o Teu nome, uma vez mais, é glorificado como mediador, como Rei, como Salvador, como o grande eu sou, como Todo-Poderoso, El Shaddai, Jeová Jiré. Toda a plenitude da Tua divindade, meu Deus,
se encerra em Jesus Cristo, Deus sobre tudo e sobre todos. Por isso, nesta hora, Jesus, pelo novo e vivo caminho, cada um de nós se achega agora, confiantemente ao trono da tua graça. Não há impedimentos, não há pagamentos, não há sacrifícios, não há nenhuma exigência. O Senhor diz: vem, 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 vem. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. De graça, é por graça, é por graça. Senhor Jesus, nesta hora, se alguém aqui está com sede, Pai, qualquer tipo de sede, que agora pela fé, Jesus, penetre o Santo dos Santos, lugar santíssimo onde tua presença manifesta está, e que te toque pela fé, Jesus, porque tu tens socorro, Pai, tu tens aquilo para descedentar o teu filho, a tua filha hoje, Jesus. Eu creio, meu Deus, que aqui tu levantaste um povo, Jesus, para ser tua boca nestes tempos finais, para ser, Jesus, reformadores deste século 21. Ó Deus, nós precisamos, Jesus, nos conscientizar de que há uma noiva deformada aí fora, uma noiva suja, que só se vê em pecado, uma noiva velha, enrugada, porque é baseada na velha aliança. Há uma noiva, Jesus, que não é essa que o Senhor quer vir buscar, e o Senhor não voltará enquanto todas as coisas não forem restauradas, Jesus. E essa noiva precisa ser restaurada, Senhor, porque a noiva que tu virás buscar é sem mácula, sem ruga, sem defeito, é pura, é ataviada para um só, não para dois maridos, o Cristo de Nazaré, o Cristo, não, para um só esposo, que é o Cristo, o que está vivo, o ressuscitado. Jesus, levanta cada um aqui, Pai, com responsabilidade, autoridade, poder, conhecimento, que saia da zona de conforto, Pai, e seja, Senhor, um instrumento teu nesta terra, um embaixador do reino aqui, que seja, Jesus, um porta-voz, Pai, das boas novas de grande alegria, a graça de Deus. Jesus, nós temos nos nossos dedos a facilidade de mandar uma mensagem, esta mensagem talvez, de convidar alguém, de falar alguma coisa. Jesus, por que não fazemos isso, Senhor, mais? Nós temos, Pai, e-mails, nós temos WhatsApps, nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós temos Instagram, nós temos SMS, nós temos carta, telefone, nós temos tantos meios, Jesus. Nós temos tantos meios, Pai. Ó Deus, levanta aqui pessoas que não olhem somente para a sua própria vida, Jesus. A nossa vida é muito mais do que vestes, do que comida, do que bebida, do que pagar conta, trabalhar, esperar aposentadoria. É muito mais do que isso, Senhor. Nós somos ministros de uma nova aliança, e ministros ministram, ministros trabalham, ministros fazem acontecer, e a tua palavra diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O Senhor já nos habilitou, já nos capacitou, o Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos deu ferramentas, o Senhor nos deu conhecimento, o Senhor nos deu revelação, o Senhor iluminou os olhos do nosso entendimento, o Senhor nos colocou numa igreja como esta, o Senhor nos reuniu com pessoas maravilhosas, amorosas, sensíveis ao teu amor. Jesus, leva-nos todos além, Jesus, porque ainda há cadeiras vazias neste lugar, meu Deus, quando nós temos o tesouro mais precioso para a humanidade, Jesus, para aquele que está cativo, escravo,
Quantas pessoas agora num leito de morte, quantas pessoas precisando de uma palavra, quantas pessoas numa cadeia, numa prisão, quantos eleitos estão ali esperando a manifestação de uma grande salvação. Basta uma palavra. Quantos perdidos agora, se drogando, fumando, bebendo. Quantos agora, nesse exato momento, traindo suas esposas, seus maridos, mentindo. Quantas pessoas perdidas. Quantas pessoas se matando. Quantas pessoas pulando de um viaduto, se enforcando, tomando, Deus, veneno. Quantas pessoas. E nós aqui, Jesus. E nós aqui, Senhor. Jesus. Jesus, acorda-nos, Pai. Oh, Jesus, Tu és o mediador, Senhor, de um novo pacto, e nós conhecemos isto. E isto nos faz mais ainda responsáveis, Jesus. Obrigado por cada homem, cada mulher. Eu sei, Jesus, que nós todos vamos pensar mais no porquê de o Senhor nos revelar tantas coisas profundas, tantos mistérios que nós não conhecíamos. Tem um propósito maior, meu Deus. Tem um objetivo maior, Senhor. E eu vou, Senhor. Eu vou, Jesus. Eu vou fazer mais prática de todas as vezes que eu disse: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Assim eu oro nesta noite, para que seja o Espírito da graça a convencer cada filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. 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 Glória a Deus, bispo. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenho certeza que Deus colocou alguém aí no seu coração, na sua mente, para você trazer domingo, para ouvir sobre rudimentos de obras mortas. Tenho certeza. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e glórias. Te louvamos, ó Pai, por esta noite, por esta palavra, por esse alimento, Jesus, que indubitavelmente veio diretamente do trono da Tua graça para alimentar o nosso espírito. Acima de tudo, eu te louvo, ó Pai, pelos nossos olhos que já foram iluminados pela Tua graça. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela vida da nossa bispa Solange. Obrigado, Jesus, por termos conhecido tão grande revelação, ó Pai. Usa as nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos ser canais do fluir da Tua graça. E nós nos despedimos declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Aleluia. Até sábado, mulheres abençoadas. Graça e paz.